Bem, irmãos, nós sabemos que no mês de outubro é comemorado pelos os protestantes do mundo todo o dia da Reforma Protestante. Tá? É importante que a gente se lembre da Reforma Protestante, e mais importante do que lembrar da Reforma Protestante é viver de acordo com os princípios que foram defendidos pelos homens aí que ficaram conhecidos na história como os reformadores. É claro que um sermão é muito pouco para falar sobre a Reforma Protestante, até mesmo pelo seu ápice com Martinho Lutero e também por tudo aquilo que veio depois da Reforma Protestante. É um assunto muito vasto, muito difícil de se discorrer em uma mensagem e também bem complexo. É por isso que o nosso objetivo aqui, nessa breve mensagem de hoje, é explicar o que foi a Reforma Protestante, de fato, e quais são os princípios que foram defendidos nesse movimento, tá bom? Vamos começar então com a primeira pergunta: o que foi a Reforma Protestante? Todo mundo aí já ouviu falar sobre ela, muita gente não sabe muita coisa, muita gente também não quer saber. A Reforma Protestante, irmãos, ela foi um movimento eclesiástico, ou seja, um movimento na igreja, que teve início quando um monge chamado Martinho Lutero afixou 95 teses, 95 afirmações, estudos da Bíblia que ele havia feito, e ele divulgou essas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Ele afixou na porta da catedral onde ele exercia ali o seu ofício de monge. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a Reforma Protestante foi uma reforma na igreja cristã. Não é alguém que veio de outra religião, um budista, um muçulmano, um ateu, alguém do paganismo, não. Foi uma reforma que surgiu, um movimento que nasceu dentro da própria igreja cristã. E nesse momento, de 1517, todos os olhares dos cristãos se voltaram para o que estava acontecendo ali na Alemanha, porque todos estavam interessados em saber o que o cristão tem que acreditar, e como ele precisa viver. Então, a Reforma Protestante, ela foi, na verdade, irmãos, um retorno, foi uma volta ao Evangelho de Jesus Cristo, que infelizmente havia se perdido na história da igreja. Por que nós podemos afirmar, uma afirmação histórica, de fatos históricos, que o Evangelho havia se perdido? Por causa dos interesses, os interesses da própria igreja. Eu me refiro à igreja de Roma, que é onde era a sede da igreja cristã. Nesse momento da história, renasciam então as doutrinas, os ensinamentos dos apóstolos, renasciam as doutrinas evangélicas, as doutrinas apostólicas, que são elas que estão aqui no púlpito, que os irmãos bem podem ver, e daqui a pouco a gente vai falar em detalhes sobre ela. O sola scriptura, que é somente a escritura, defendia a ideia de que a igreja, ela precisa ser centrada nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia. A igreja precisa ter a Bíblia como seu guia, como seu manual, tá? O sola gratia, ou somente a graça, reconhecia que a salvação do pecador acontece de uma forma gratuita, não merecida, não é um esforço religioso que resulta na salvação de ninguém. O sola fide afirmava a ideia de que essa salvação, ela só pode ser recebida mediante a fé em Cristo.
Então, o cristão, ele precisa ter uma fidelidade, uma fé, somente ao senhorio de Jesus Cristo. O solos Christus, que é somente Cristo, anunciava que o próprio Cristo era o centro da igreja, que tudo na doutrina cristã precisa estar centrado em Cristo, e que só há salvação mediante a fé nele. Ele era o único Senhor da igreja. E o soli Deo Glória, quer dizer, somente a Deus toda a glória, enfatizava a finalidade maior da igreja, que é glorificar a Deus em todas as coisas, glorificar a Deus em tudo o que faz. Então, assim, as principais perguntas, os questionamentos, para a gente responder hoje, são o seguinte: desmistificando o que se fala por aí, o que foi de fato a reforma protestante? Se chama protestante por quê? Por que esse pessoal protestou? Que protesto era esse? Que movimento protestante foi esse? Qual era o objetivo da reforma protestante? Ou seja, o que os reformadores pretendiam fazer com a reforma protestante? E trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, por que nós devemos ter um dia para lembrar, para comemorar essa tal reforma protestante? E aí eu não sei se você vai lembrar, porque talvez já faça muito tempo, mas a reforma protestante, ela faz parte do currículo escolar do ensino médio. Quando se estuda história no ensino médio, a gente estuda lá o que foi esse movimento chamado de reforma protestante. Só, irmãos, que ela é ensinada de uma forma muito resumida, e como a gente bem conhece a realidade dos livros de história, principalmente aqui no nosso contexto de Brasil, a gente sabe que as coisas não são bem do jeito que dizem que foi. Mas nós também não podemos culpar a escola por não ensinar com autenticidade o que foi a reforma protestante. Então, assim, normalmente essa matéria, esse assunto dentro da matéria, é deixado em segundo plano ali, até porque é polêmico, às vezes nem é ensinado, às vezes é ensinado na perspectiva do professor, e tudo isso é muito complicado. Por que eu estou dizendo isso? O que eu quero dizer assim, quem daqui dos irmãos que já fez o ensino médio, lembra, aí você pode levantar a mão, quem aqui se lembra do que foi o sistema feudal? Levante a mão aí se você lembra, O que foi o sistema feudal? Ninguém lembra, rapaz, pessoal, ainda bem que o papai não está aqui, que o papai era professor de história, ele ia ficar chateado com vocês, tá? Alguém lembra aí o que foi o Estado Novo de Getúlio Vargas? Olha aí, história do Brasil. Tão pouco. O que isso quer dizer, irmãos? Nós não lembramos esses temas porque nós não praticamos assuntos como esse. Da mesma forma, a gente não pode esperar que pessoas que não são de uma origem protestante saibam ou se lembrem do que foi a reforma protestante. O que foi essa tal reforma protestante? Na verdade, hoje, infelizmente, muitas pessoas que se dizem descendentes da reforma protestante não sabem o que foi a reforma protestante. Então, muitas pessoas que estão em igrejas que se dizem protestantes, que não tem nada de protestantes, e nada de reforma, mas também não conhecem o que foi. Então eu quero chamar a sua atenção para a realidade, irmãos, de que esse movimento histórico, ele é um marco, ele é um divisor de águas, e ele é muito relevante para as nossas vidas ainda hoje. Se você não sabe, só existem universidades no mundo por causa da reforma protestante. Só existem bancos como existem hoje, aí nós temos aí no Banco do Brasil, Bradesco e tal, só existem bancos por causa da reforma protestante. Não fosse a coragem de alguns homens que defenderam os princípios, os valores bíblicos, defenderam muitas vezes com as suas próprias vidas, certamente o mundo seria muito diferente. É por isso que no dia 31 de outubro, nós não comemoramos o Halloween. Nós comemoramos o dia da reforma protestante. Algumas pessoas creem
que o pensamento reformador, ele teve início com Martinho Lutero. E se você já assistiu o filme dele, você vai ter essa ideia, porque o filme passa essa noção, né, de que Lutero teria, que tudo da reforma teria saído da cabeça dele. Mas isso não é verdade. O pensamento reformador, ele já existia na mente de vários outros homens que estavam, assim como Lutero, insatisfeitos com os abusos da igreja cristã. Inclusive, entre eles, eu posso citar Francisco de Assis. Isso quer dizer, irmãos, que o pensamento reformador, ele só culminou em Lutero, e aí deu início ao que nós conhecemos como Reforma Protestante. Quem era esse Lutero? Martinho Lutero era um monge de linhagem agostiniana, ou seja, ele veio do escolasticismo do Agostinho de Hipona. Ele era alemão, viveu no século XVI, quando ele escreveu as famosas 95 teses, que você depois deve procurar para conhecê-las, pelo menos, né? E ao contrário do que a Igreja Católica quer fazer com que as pessoas acreditem, e isso aqui também é fato histórico, Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. Aliás, Lutero nunca fundou uma igreja. O objetivo de Lutero era reformar a igreja. Ele queria restaurar a igreja que já existia. Ele foi a Roma para conversar com o Papa. Ele queria que a igreja voltasse para a Bíblia, voltasse a seguir o que a Bíblia ensina. E aí, se você bem prestar atenção, o próprio significado, a etimologia da palavra é reforma, não é construção. Então ele queria reformar, essa era a ideia de Lutero, que a igreja pudesse retornar ao caminho do qual havia se desviado. E esse não foi um desvio assim do dia para a noite também, foi um desvio que aconteceu no decorrer do tempo, tá? E aí você pergunta, mas espera aí, de onde foi que Lutero tirou a ideia? No que ele se baseava para dizer que a igreja não estava fazendo as coisas da maneira certa? Será que Lutero não poderia estar enganado? Irmãos, a resposta está nesse texto aí, Romanos 1:17, que diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, é de fé em fé, ou seja, do início ao fim, pela fé. Como está escrito, aí ele cita, e Paulo, né, escrevendo aos Romanos, cita um texto de Abacuque: o justo viverá por fé. Veja bem, nós sabemos que no tempo de Lutero, o justo é o fiel, tá? O justo é a pessoa que crê aqui. Nós sabemos que um justo, ele não vivia pela fé, ele vivia pelas obras. Especialmente pela compra das indulgências. O que era indulgência? A palavra indulgência significa clemência, ou então misericórdia, tá? Era para a Igreja Católica Romana a remissão das penas, o perdão dos pecados. Só que o problema é que a indulgência é uma heresia teológica que foi criada pela igreja, porque a Bíblia nada diz sobre indulgências, a Bíblia nada diz sobre uma obra, uma ação humana que resulta no perdão dos pecados, ou seja, a Bíblia não fala nada sobre uma ação, uma possível quitação do seu pecado realizada do homem pelo homem, uma justificação pelo pecado que poderia ser comprada. Então, resumindo, estavam vendendo a salvação. Dessa forma, o penitente, né, a pessoa que ia lá e comprava a indulgência, ela estaria livre do purgatório, que é um assunto para outro dia, mas que também é um outro dogma católico que é herético, que não tem fundamentação nas Escrituras. Com o passar do tempo,
A indulgência, ela se transformou, irmãos, numa prática muito vergonhosa, num comércio. Através da venda das indulgências, foi que a igreja aumentou seus rendimentos. E o povo podia ficar com a consciência tranquila quanto aos pecados do passado, do presente e até quanto os pecados do futuro. Então você chegava, a indulgência era uma carta, com o selo do Papa, você comprava aquela carta, e ali era a garantia de que todos os seus pecados estão perdoados. Os que você já fez, os que você está fazendo agora, e os que você vai fazer no futuro. Tá? E assim, pessoalmente, eu não acredito que as pessoas acreditavam que a indulgência ia perdoar os seus pecados. No fundo, eu acho que as pessoas compravam aquilo mais por um ato religioso, mas elas não acreditavam. O problema é que, mesmo assim, elas podiam ficar com a consciência tranquila. Sabe aquela pessoa que diz assim, tudo que vem de Deus é bom, então me dá aí, está vindo de Deus, eu aceito. Porque a pessoa quer se apegar a várias coisas, para na hora do desespero, uma das coisas vai funcionar. Então esse aqui era o problema, as pessoas estavam com a mente tranquilizada, atrás de mais uma garantia que não era real, mas quando chegasse aí o momento da morte, a pessoa diz, não, eu tenho a indulgência. Agora isso é muito triste, irmãos. E é mais triste ainda perceber que as indulgências existem até hoje. E muitas vezes nas igrejas evangélicas. Tem igreja evangélica aí que está cheia de indulgência. Veja, por exemplo, o movimento do falso evangelho da prosperidade. O que é que eles fazem lá? Eles vendem indulgência todos os dias. O que é que eles dizem? Pague 100 e receba 1000. Pague tanto que você vai receber a sua bênção. Isso é indulgência. Só mudou o tipo, mas continua sendo indulgência. E eu afirmo que a indulgência católica do século XVI era até menos pior do que a indulgência evangélica de hoje. Por quê? Porque na época o pessoal pelo menos queria comprar a salvação. Hoje eles querem comprar casa, mansão, ter mais dinheiro. Então era mais justo do que hoje em dia. Pelo menos lá as pessoas estavam se enganando para receber o perdão dos pecados e a salvação. Hoje as pessoas estão se enganando, porque eu também não acredito que as pessoas acreditam naquilo, que você vai dar aqui R$100 na igreja e daqui a um mês alguém milagrosamente vai lhe dar 1000. Tem que ser muito inocente para acreditar num negócio desse. Mas hoje as pessoas estão se enganando por bens financeiros, ou então por uma saúde perfeita. As pessoas estão fazendo de Deus seu devedor. Diz, olha, Senhor, o Senhor me deve dinheiro, o Senhor me deve uma casa, o Senhor me deve saúde, porque eu fui lá na tua casa e deixei um valor, uma quantia lá. E aí as pessoas passam a ser credor de Deus. Pois bem, irmãos, a reforma protestante ela surgiu nesse contexto. Foi contra as indulgências que Martinho Lutero se levantou. E não todas, mas boa parte das suas 95 teses falavam contra ela. E o que ele proclamou, o que ele pregou, foi a soberania da graça de Deus no relacionamento entre Deus e o homem. A partir desse dia, 31 de outubro, Lutero não teve mais sossego. Ele não teve mais paz. Por quê? Porque ele fez isso num ato corriqueiro. O mural da igreja era a porta. Tá? Hoje em dia a gente não usa mais muito mural por causa da internet. Toda avisa a gente coloca lá na internet. Né? Mas no meu tempo aí de infância, eu ainda era do tempo do mural. Tinha um mural na escola, ou tinha um mural na prefeitura. Qualquer lugar que você passasse tinha um mural onde as pessoas iam colocar os avisos. Todo mundo que passasse por ali ia ver o aviso. Nessa época, o mural, por assim dizer, era na fachada da igreja, era na porta. Então ele só colocou lá um estudo que ele fez, que eram essas suas 95 teses. A questão é que os seus alunos acharam aquilo muito interessante. E a prensa já havia sido inventada, ela foi inventada por Gutenberg na Alemanha. E os seus alunos foram lá e fizeram o quê?
fizeram cópias. Pegaram o que ele tinha escrito, fizeram cópias e saíram panfletando. E aí o assunto se espalhou, virou polêmica, e as ideias de Lutero, defendidas nas 95 teses, se espalharam por todo o continente europeu e chegaram, claro, até Roma. Aí estava aceso o pavio da reforma protestante, que cairia como uma bomba na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Quando Martinho Lutero foi chamado a dar esclarecimentos, e pediram para ele se retratar, disseram: olha, Lutero, você está dizendo aí é bobagem, você está indo contra a tradição da Santa Igreja, mas a gente é muito legal e nós vamos lhe dar uma oportunidade de você se retratar. Se você disser agora que nega tudo aquilo que escreveu, assunto acabado. Ele disse isso aqui, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude, amém. A partir daí, irmãos, aí ele foi perseguido, tiveram excessos dos dois lados, essa é que é a verdade, tá? Tanto católicos se excederam, como protestantes também se excederam, teve derramamento de sangue, morreu gente, e ninguém se orgulha de nada disso, tá? Mas os reformadores protestantes, a partir daí, estabeleceram, com o passar do tempo, o que hoje é conhecido como os 5 solas da reforma protestante. A palavra sola é uma palavra latina, quer dizer somente, o único, tá? E esses são os 5 pontos da doutrina protestante. Nós vamos passar pelos 5 pontos, analisando alguns textos bíblicos que falam sobre ele, e vamos refletir. Eu quero que você reflita individualmente e como igreja, se essa igreja e se você, de fato vive a sua vida baseado nesses princípios, que são princípios bíblicos, tá bom? O primeiro desses pilares é o sola escritura, que quer dizer somente a Escritura. E talvez o texto mais básico, mais fundamental para isso, é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós podemos destacar aqui nesses versículos 2 verdades em relação ao que é a Bíblia, tá? A primeira verdade que nós destacamos é a origem da Bíblia. De onde vem a Bíblia? Qual é a origem dela? O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. As Escrituras, irmãos, a Bíblia, ela não é fruto do esforço humano. Ela é fruto da revelação divina. Ela não provém da descoberta humana. Não existe uma pessoa, um autor somente da Bíblia. Ela provém da inspiração do próprio Deus, da inspiração divina. É por isso que toda a autoridade das Escrituras depende exclusivamente da sua origem. Porque se ela não tem origem divina, ela não tem autoridade. Se a Bíblia não for completamente inspirada por Deus, ela não é confiável. Aí a palavra grega inspirada que tem aí, toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente é soprada por Deus. Ela foi
soprada por Deus. E isso não quer dizer, é claro, que Deus, quando usou pessoas para escrever a Bíblia, anulou a personalidade das pessoas. Não. Deus não anulou o estilo literário das pessoas. Também não. E Deus não anulou a capacidade das pessoas. Se você pega o Evangelho de Marcos, Marcos era um pescador, era um homem simples. Se você pega o original do Evangelho de Marcos, você vai pegar um texto muito mal escrito, cheio de erros ortográficos, porque o homem era um pescador, ele não tinha instrução. Por outro lado, se você pega os escritos de Lucas e de Paulo, não tem erro, não tem defeito. Eu estou falando ortograficamente, gramaticamente, tá bom? Não tem falhas, porque eles eram homens que haviam estudado. Então, Deus não anula essas características dos escritores, desses, como diz o texto, né? Homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Isso significa que as escrituras surgiram na mente de Deus e foram comunicadas pela boca de Deus. Foram comunicadas para esses homens, para esses escritores, pelo Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos desse texto é o objetivo da Bíblia, o propósito. Então, a origem da Bíblia nós vimos, a origem dela é Deus. E o propósito dela, do que ela pretende, qual é o seu objetivo? Ela tem mais de um propósito, de acordo com esse texto. As Escrituras conduzem as pessoas à salvação. O texto que a gente viu, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é o principal objetivo da revelação de Deus, a salvação daquele que crê. As Escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo, pela fé em Cristo. E aí você pergunta, mas espera aí, pastor, o Antigo Testamento também está nas Escrituras. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, se Jesus nem tinha nascido ainda? No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa. Eles acreditavam na palavra de Deus de que um dia o Messias viria. No Novo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo presente, o Cristo da história. E hoje, as pessoas são salvas pela promessa do Cristo que vai voltar. Mas o objetivo da Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é para que as pessoas olhem para Cristo, depositem a sua fé nele e recebam a salvação que há nele. Outro propósito das Escrituras está relacionado com o ensino, ou com a doutrina, a correção da conduta. O texto diz assim, diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso quer dizer que, só que a gente vê, ensina, ou doutrina, né? Ensinar é dizer o que é certo. Quando você ensina alguém, você diz, o certo é isso. Faça desse jeito. Quando a pessoa não faz o que é certo, o que é que você precisa fazer? Você repreende. Aí fala repreensão. Repreensão é dizer o que não é certo. Então a Bíblia diz o que é certo e ela diz o que não é certo. Se mesmo assim, mesmo sabendo o que não é certo, a pessoa vai lá e faz, o que é que você precisa fazer? Aí vem a correção. A correção diz como a pessoa pode voltar a ser correta. Pode voltar a fazer o que é certo. A Bíblia é útil para a educação na justiça, e é como eu permaneço certo. Como eu vivo a minha vida em retidão. Isso quer dizer, irmãos, que a Bíblia nos ensina o que é certo. Ela nos mostra quando nós estamos errados. Ela nos corrige dia a dia. E ela serve como um manual de fé e prática para a gente não repetir os erros que já cometemos. Nós devemos tomar somente as Escrituras Sagradas, ou seja, nós devemos ter somente a Bíblia como única regra de fé e prática. Então veja bem, a Bíblia
é a única fonte, é a única norma de todo conhecimento cristão. Não é o que o pastor diz, não é o que a tradição diz, não é o que o último livro da moda diz, não é o que a última música do movimento gospel diz, não é o que algum irmão possa dizer. Não, somente a Bíblia e nada mais. Só a Bíblia é a palavra de Deus e nada mais. O segundo ponto é sola gratia, que é somente a graça. O texto mais conhecido é Efésios 2:8, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente e não uma recompensa. Vou repetir isso. A salvação é um presente e não uma recompensa. Para reforçar isso, de que fomos salvos somente pela graça de Deus e somente por meio da fé em Cristo, Paulo, nesse texto aos Efésios, ele acrescenta duas negações. Encontre elas aí, ó. Não vem de vós. Não vem de vós. Não é nada que há em você. Não é nada que você faz. Não vem de vós. É dom. É um presente de Deus. E a segunda negação é: não por obras. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se orgulhe. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Você está aí caminhando na sua vida, né? E pensa que quando você morrer, você vai chegar diante de Deus: ei, Senhor, eu era membro lá da Igreja Batista Nova Vida. E daí? O que é que ninguém tem a ver com isso? Não é pelas obras. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ninguém pode dizer: Senhor, agora eu mereço perdão. Agora eu mereço a salvação, porque eu sou um bom religioso, porque eu sou um bom cristão, porque eu faço isso e eu não faço aquilo. Somente a graça de Deus salva o pecador. Não é por nenhum mérito humano. A meritocracia, irmãos, ela é muito prática na nossa vida. Se você estuda, possivelmente você vai passar num vestibular, no Enem, depois vai passar num concurso, e quando começar a trabalhar, você vai colher os frutos do seu estudo. Mérito seu. Se você trabalha, você não é preguiçoso, você é esforçado, não é? Na empresa que você trabalha, o seu patrão lá, o seu chefe vai reconhecer o seu trabalho, você vai ser promovido, e amanhã você vai gozar do fruto do seu trabalho. Mérito seu. Mas no que diz respeito ao relacionamento entre o homem e Deus, não é assim que funciona. Não há mérito humano. Nós só podemos ser salvos e só podemos viver na segurança da salvação pela graça de Deus. É Deus, por sua graça, que vai ao encontro do pecador e o tira dos mortos. É Deus que encontra o homem morto em seus delitos e pecados e lhe dá vida nova, perdoa os seus pecados e lhe salva. É Deus, por sua graça, que capacita a nós, pecadores, para vivermos de acordo com a sua palavra. Não é pelo esforço humano, não é nem mesmo pela vontade do homem. João capítulo 1, versículo 13 diz que os salvos não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sola Escritura, sola gratia, sola fide. Somente a fé. É o texto de Romanos 1,17, novamente, e Romanos 5,1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela
fé. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela é recebida pelo homem somente por meio da fé, e não é qualquer fé, é a fé em Jesus Cristo. Então, essa salvação, esse perdão, essa graça, essa justiça que nós não temos, não somos justos, não somos merecedores, tudo isso é recebido mediante a fé em Cristo. Essa justiça não pode ser conquistada pelas obras. É por isso que Paulo diz: o justo vive por fé. Do início ao fim é pela fé. A justiça que nos justifica não é nossa. Ela é a justiça de Cristo, que foi imputada a nós, ou seja, que foi atribuída a nós, foi recebida mediante a fé. Recebemos essa justiça quando cremos em Cristo. É mediante a fé e não pelas obras. Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Preste bem atenção. A fé não é o motivo da justificação. Ninguém é justificado porque crê. Porque senão também seria mérito humano. Ninguém é salvo porque crê em Jesus. A fé, irmãos, é apresentado nas Escrituras como instrumento para o recebimento da justificação. Nós somos justificados quando cremos e não porque cremos, e é diferente. É diferente porque o motivo pelo qual alguém é justificado diante de Deus não é porque essa pessoa decidiu crer em Jesus, não. Mas é por causa do próprio Cristo. O homem não é salvo por causa da fé. E essa é uma confusão que os evangélicos fazem. De que a fé salva as pessoas. A fé não salva as pessoas. O que salva as pessoas é Deus. Só que essa certeza, essa convicção, ela é recebida mediante a fé. O homem não é salvo por causa da fé, é por meio da fé. A fé é um instrumento, é o meio para receber a salvação. Mas a causa do perdão, a causa da salvação, é a graça de Deus, a graça que nos foi dada em Cristo. E isso aconteceu, caso você não saiba, desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1,9, Paulo diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Mais uma vez ele afirma: não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente por aí, que desde os tempos eternos, recebeu graça e salvação, e ainda nem sabe. É por isso que a igreja precisa anunciar o Evangelho, porque quando essas pessoas ouvirem o Evangelho, elas vão crer. E quando, não porque, quando elas crerem, elas são justificadas. Mas a causa é porque, por determinação e graça de Deus, e isto foi dado em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. É por isso que o primeiro princípio é sola Escritura, porque é somente a Escritura. Você diz assim: eu não concordo muito com esse ensinamento. Fique à vontade para discordar, mas é isso que a palavra de Deus diz.
Romanos 5:1 vem somente confirmar isso. Confirma a justificação mediante a fé. Quando nós cremos em Jesus, então quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é justificada, ela tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você entenda isso, olha. Todas as religiões do mundo, todas, sem exceção, até o satanismo, todas elas se esforçam para que o homem, o ser humano, tá, se reconcilie com a divindade, seja que divindade for, né? Porque para o satanismo, o Satanás é o Deus deles, tá? Então, por isso que eu estou falando. Toda religião tem por objetivo pegar o ser humano que está desse lado aqui e pegar a divindade que está desse outro e fazer a ponte. Esse é o sentido da palavra religião, tá? Religar, tá? Toda religião tem esse objetivo, mas a paz com Deus só pode ser recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Não importa qual é a igreja que você faz parte. Não importa o que te ensinaram antes. A paz com Deus é esse distanciamento que há entre você e Deus, esse abismo por causa do seu pecado. Ele só pode ser rompido mediante a fé em Cristo Jesus. E essa paz, irmãos, que nós hoje temos com Deus, não é fruto do nosso esforço, não é fruto do nosso trabalho, é fruto do sacrifício que Cristo realizou na cruz. Pela morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Não somos mais réus no tribunal de Deus. Não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós temos paz com Deus. Estão lembrando? Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Christi, somente Cristo. O texto é João 14:6, palavras do próprio Senhor. Eu sou, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Artigo indefinido seria, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Não é isso que ele disse. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E nesse ponto aqui, os reformadores de fato pisaram no calo da Igreja Católica. Tá? Somente Cristo é o caminho para a salvação. E pode parecer repetitivo, irmãos, mas vou dizer novamente. Não é a religião, nem a igreja, nem o pastor, nem o pagamento do dízimo, nem a realização de boas obras, nem o exercício dos dons, nem nada. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade, somente Cristo é a vida. Se algum dia você for uma igreja que pregar alguma coisa diferente disso, corra de lá. Porque essa não é uma igreja bíblica. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, Paulo escreve claramente assim, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. A morte de Cristo é suficiente para todos, mas é eficaz somente para os que são chamados por Deus. Cristo não morreu apenas, irmãos, para possibilitar a salvação dos crentes. Ele morreu efetivamente para nos salvar. A morte de Jesus não foi uma possibilidade. A morte de Jesus é uma certeza infalível. Jesus não morreu para dar uma oportunidade para que o homem se salve. Não. Ele morreu para, de fato, salvar o homem.
Jesus morreu como nosso substituto. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si o nosso pecado e ele pagou a nossa dívida. Ele sofreu o golpe da lei que nos separava de Deus. Ele sofreu o sofrimento que nós deveríamos sofrer. E assim ele satisfez plenamente a justiça de Deus em nosso lugar. É por isso que Romanos 8:1 afirma: agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o último ponto: só lhe deu glória, somente a Deus glória. O texto também é um texto de Paulo, 1 Coríntios 10:31, diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí, você já comeu para a glória de Deus? Você já bebeu para a glória de Deus? Você já foi para o trabalho para a glória de Deus? Você já veio para a igreja para a glória de Deus? Você já foi para a escola para a glória de Deus? Você já ficou em casa, já lavou louça para a glória de Deus? Já fez almoço para a glória de Deus? Tudo façam para a glória de Deus. Talvez um dos questionamentos que mais passa pela cabeça das pessoas, e essa é uma questão filosófica, qual é o sentido da vida, não é? Por que eu estou aqui nessa terra? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu existo? Qual é o meu objetivo? Qual é o sentido de tudo isso? Não é um mundo mau, as pessoas adoecem, tem gente que é ruim, que mata os outros, que rouba o que é dos outros, tem alguns momentos de alegria. Por quê? Qual é o sentido da vida? E aí assim, olha, na antiguidade, o sentido da vida consistia em alcançar a verdadeira felicidade. Quando o homem começou a refletir sobre isso, os primeiros chegaram a essa conclusão: olha, na verdade, o sentido da vida é ser feliz. Então vê que não está muito diferente de hoje em dia, né? Que as pessoas dizem: não, se te faz feliz, tá de boa, tá tranquilo. Por exemplo, olha, o filósofo Aristóteles, ele acreditava que a verdadeira felicidade, ela só poderia ser alcançada se você chegasse num estado de completa apatia, ou seja, se você chegasse num estado de indiferença sobre tudo, está entendendo? Sabe, nada te afeta mais. Então, Aristóteles chegou a essa conclusão: não, o homem só é feliz no dia que nada mais ao redor dele conseguir afetá-lo. Agora, isso é praticamente impossível, né? Isso quer dizer que o homem está fadado a ser infeliz, não vai ser feliz nunca. E aí tem outro filósofo, ficou muito conhecido, tem um nome engraçado, que é o Epicuro, né? Daí veio o epicurismo, que ele dizia que o sentido da vida, irmãos, está no desejo, especialmente na satisfação dos seus desejos. Então, o seu objetivo, não é, da sua vida, o sentido da vida é você satisfazer os seus desejos. E aqui não está falando só de sexo não, tá? De tudo, não é? Todos os anseios. Então, o homem só é feliz, para Epicuro, quando ele consegue satisfazer todos os seus desejos. Eu pergunto a vocês conhecem alguma pessoa que já satisfez todos os seus desejos? E nem vão conhecer. Porque no dia que você satisfaz um, tem mais 100 na fila. O homem é insaciável. Ele sempre quer mais. Só que parece que hoje as pessoas são mais epicuristas mesmo, né? Elas vivem em busca de realizar os seus sonhos. E esse é o sentido da vida para muita gente. É por isso que tem muita depressão. Por isso que tem muita gente que tira a própria vida. É por isso que nos países mais ricos, irmãos, é onde nós temos o maior índice de suicídio. Porque o cara chega no máximo, ele chega no topo da carreira, mas ele não está feliz. E ele olha para o lado, olha para a família, olha para tudo do qual ele abriu mão e diz: e agora? O que eu vou fazer? Aí ele tem uma cobertura e ele se joga de lá.
Aí tem outra linha de pensamento, que é mais voltada para a religião, que é o budismo. O budismo diz que o sentido da vida, o objetivo da vida é sofrer. Então é o extremo oposto. O budismo diz que nós estamos aqui nesse mundo para sofrer por causa dos nossos desejos. E que o homem só é plenamente feliz quando ele está satisfeito na dor, no sofrimento. Que ele se conscientiza de que ele merece mesmo é o sofrimento. E aí ele alcança a felicidade. Mas vamos falar do que diz a Bíblia. Que ao contrário de tudo isso, o apóstolo Paulo nos ensina que o objetivo, o fim principal do ser humano é glorificar a Deus. E certamente isso é muito diferente do que a gente costuma ouvir por aí. A busca pela satisfação pessoal, né? O homem como centro de todas as coisas. As pessoas só olham para o seu próprio umbigo. A pessoa diz, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Se eu não correr atrás dos meus sonhos, ninguém vai fazer por mim. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós não devemos passar a nossa vida buscando as coisas que nos agradam. E eu sei que isso não é bom de ouvir. Eu também não gosto de ouvir isso. Eu gosto de buscar as coisas que me agradam. Todo mundo gosta. Tá? Mas esse não é o objetivo da nossa vida. Nós devemos passar a nossa vida buscando aquilo que agrada a Deus. E isso não é legalismo religioso não, tá? Tem nada a ver. Nós devemos viver a vida para agradar a Deus e não as normas da igreja, não os dogmas religiosos. Porque nós devemos glória a Deus. Nós nascemos com a conta alta. Porque nós não glorificamos a Deus como Ele merece. Veja bem, se o governador do estado disser que vai jantar na sua casa, eita, governador vem aqui. Não é? Você vai arrumar a casa, você vai comprar talher, você vai comprar prato, coisa chique que você talvez nem tenha. Você vai contratar um buffet, vai no banco, faz um empréstimo. Né? Você vai vestir a melhor roupa, você vai dar aquela faxina na casa, vai ficar um brinco. Por quê? Porque o governador vai na sua casa. O que você está fazendo com isso? Você está dando glória a Ele. Glória é isso, irmãos. Glória não tem nada a ver com religião, tá? Vê o jogador de futebol. No Brasil, ninguém tem mais glória. Assim, hoje eu não sei mais, porque o negócio está meio baldeado, né? Mas antigamente, ninguém tinha mais glória do que o jogador de futebol. Era admirado, né? Os meninos, tudo queriam ser igual a ele. Isso é dar glória, tá? Mas nós não damos glória a Deus. Não damos honra a Ele. E Ele é que merece toda glória. Ele é que merece toda honra. É Deus quem deve ser glorificado com as nossas vidas, através das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos trabalhos mais comuns. Então, independente de qual é o seu trabalho, faça ele bem feito, trabalhe justamente, cobre um preço justo e faça um bom trabalho, não pensando que você vai ser admirado. Se Deus quiser, o seu reconhecimento chega. Se Ele não quiser, não chega. Mas faça, porque isso glorifica a Deus. É muito triste quando nós vemos pessoas que se dizem evangélicas que são desonestas, que mancham o evangelho. As pessoas dizem, rapaz, se for para ser crente igual fulano, eu não quero ser não. Isso é muito triste, irmãos. É muito feio. Não estou dizendo que os crentes são perfeitos, não. Quando eles erram, eles vão lá e pedem perdão. Isso é que é o certo. Mas o cara vive na prática do erro, fazendo de conta que ninguém está sabendo e todo mundo está sabendo. É muito feio. Não glorifica a Deus. Já uma pessoa que erra e pede perdão publicamente, isso glorifica a Deus. Está dizendo, ó, fulano errou, está certo, errou, foi lá e pediu perdão. Nós não devemos buscar glória para nós mesmos. Não devemos dar glória a qualquer outra pessoa, mas somente a Deus. Não devemos exaltar ninguém, porque a pessoa escreve bem. E isso tem muito no meio evangélico, ó. Não devemos exaltar ninguém, porque a pessoa prega bem.
Não devemos exaltar ninguém porque a pessoa canta bem, porque ela toca bem um instrumento. Isso é idolatria. Então vocês estão percebendo que a gente está falando de reforma protestante e muitos dos erros que eram cometidos pela Igreja Católica no século XVI, hoje são cometidos pela Igreja Evangélica. Idolatria, indulgência, salvação pelas obras, perda de salvação, regras religiosas que não têm nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas. Irmãos, eu vou terminar. A Igreja de Jesus, ela precisa ser edificada sobre esses 5 pilares, porque esses 5 pilares são bíblicos. Gálatas 1:8 diz assim, aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, e o nós aí é ele e os outros apóstolos. Então ele diz assim, ainda que nós, ou seja, ainda que Paulo, ou algum apóstolo, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Então veja que a palavra é até uma palavra bem dura, não é? Do apóstolo Paulo. Mas o que ele diz é o seguinte: se qualquer pessoa pregar um evangelho diferente deste, que seja amaldiçoado. Essas são as bases da vida cristã, são as bases da reforma protestante. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, Deus falou comigo. Isso falou não. Falou não. Deus fala através da sua palavra. Você pode ter imaginado, ou você está mentindo mesmo, porque o ser humano mente, né? Somente a graça de Deus salva o pecador. A salvação é gratuita, não é merecida, não é alcançada. Ela só é recebida mediante a fé, e uma fé especial, uma fé em Cristo, porque foi Cristo que morreu, e Ele é que é o nosso mediador entre Deus e o homem. E em tudo isso, nessa nova vida, nessa caminhada com Cristo, nós devemos arrumar a cama para a glória de Deus, varrer a casa para a glória de Deus, dar aula para a glória de Deus, vender uma peça de roupa, vender 1 quilo de ração para a glória de Deus, vender uma janela de vidro para a glória de Deus. Estou esquecendo aqui mais quem? Vender din-din para a glória de Deus, construir casa para a glória de Deus, fazer macarronada para a glória de Deus, vender churrasco para a glória de Deus, consertar moto para a glória de Deus, ir à escola para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser feito com o objetivo de glorificar a Deus. Estes são os princípios pelos quais os reformadores lutaram e morreram. Essas são as colunas que devem dirigir a vida de cada discípulo de Jesus. E aí, para concluir, eu deixo uma pergunta para que vocês possam refletir. Será que ainda hoje são esses os princípios que norteiam as nossas vidas e que norteiam as nossas igrejas? Ou será que já não é hora de fazermos uma nova reforma dentro de nós? Que o Senhor Jesus nos abençoe.